Pessoal, boa tarde de novo. Certo? Então, eu vou resolver a questão número 7 da lista, que é a seguinte, não? Se f de x é igual a 2x menos 3b, determine o valor de b, tal que f em b mais 1 é igual a 3 vezes f menos 1 de b quadrado. Tudo bem. Esse b, você pode pensar como sendo um número, tá? Claro que primeiro vou determinar, não? Mas se você pensa como se fosse um número, 4, 5, 6, 7, esta função f tem inversa, tá? Esta função f de x vai ter inversa. Qualquer valor que seja b, hein? Tá? Então, observe que f de x é 2x menos 3b é bijectora. Certo? O domínio é tudo R, a imagem é tudo R. Então, essa função é bijectora. Como você encontra aqui a inversa desta função? Encontremos a inversa. Eu vou chamar y igual a f de x, que é 2x menos 3b. A partir daqui, claro, y igual a este daqui, né? A partir daqui é só x. Aqui é igual a x. Claro, menos 3b passa com mais 3b, igual a 2x. Aqui é igual a x. Y mais 3b sobre 2. Pronto. Então, isolei o x. Eu vou chamar o x sempre de... O x vai ser sempre f menos 1 de y. Sempre. Tá? Então, aqui temos f menos 1 em y igual a y mais 3b sobre 2. Aqui você troca o y. Se y igual a z, aqui vai ser z. Se y igual a h, aqui vai ser h. Certo? Mas como a gente sempre usa o x, então, troco o y por x. F menos 1 de x vai ser x mais 3b sobre 2. Pronto, tá aqui. Essa é a inversa de f. Tá? Tudo bem. Hemos encontrado a inversa de f. Mas o problema pede encontrar o b. Tudo bem. Mas temos esta equação. Temos que f em b mais 1 é igual a 3 vezes f menos 1 em b quadrado. Observe, quem vai ser f em b mais 1? A função f em x é 2x menos 3b. Se aqui o x fosse h, f em h seria 2h menos 3b. Se o x fosse z, seria f em z igual a 2z menos 3b. Se o x fosse um triângulo, por exemplo, não? F em triângulo vai ser 2 vezes triângulo menos 3b. Agora, quem vai ser f em b mais 1? Vai ser 2 vezes b mais 1 menos 3b. Pronto. Está aqui. Tá? Isso vai ser f em b mais 1. 3 vezes f menos 1 em b quadrado. F menos 1 em x é x mais 3b sobre 2. Quem vai ser f menos 1 em h? H mais 3b sobre 2. Quem vai ser f menos 1 em z? Z mais 3b sobre 2. Quem vai ser f menos 1 em L, por exemplo? L mais 3b sobre 2. Quem vai ser f menos 1 em b quadrado? B quadrado mais 3b sobre 2. Pronto. Estamos aqui. Aqui temos que simplificar, não? Este 2 multiplica b mais 1. 2b mais 2. Está aqui. 2b mais 2 menos 3b. O 3 multiplica aqui, né? 3b quadrado mais 9b sobre 2.
Certo? Aqui 2b menos 3b vai ficar menos b, não? Está aqui. Certo? Agora, este 2, como aqui divide, ele vai passar a multiplicar, não? A 2 menos b. Está aqui. 2 menos b, 2 multiplica 2 menos b. Certo? Aqui vai multiplicar 4 menos 2b. Está aqui. Certo? A gente bota tudo isso daqui para o outro lado. Certo? Você teria 3b quadrado menos 2b passa com mais, não? Seria 9b mais 2b, 11b. Com mais 4, menos 4 aqui. Então, o que temos aqui? Uma equação quadrática. Aqui temos uma equação quadrática. Claro, tudo bem. Que vai ser em b, não? Mas você pode pensar como se fosse o x ou b, não? Então, estamos aqui na equação quadrática, não? 0 igual a 3b quadrado. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Menos. Então, 0 igual a 3b quadrado mais 11b menos 4. Como que encontro o b? Qual é a fórmula? Lembremos aqui a fórmula. Olha. Suponha que temos uma equação quadrática. Claro, aqui em função de y, não? Como você encontra o y? Menos b mais menos raiz quadrada b quadrado menos 4ac, não? Sobre 2a. Certo? Aqui o problema é encontrar o a, b e c. Em nosso caso, quem vai ser o a aqui? A vai ser 3, não? O b, tudo bem, esse b não é esse daqui, hein? Só para ter aqui correspondência aqui. Certo? Então, neste caso, o a é 3, o b vai ser 11 e c vai ser menos 4. Então, tudo bem. Então, aqui, b vai ser igual a quem aqui? Menos 11. Lembra que o b vai ser aqui 11. Confunde o b, mas pense o b como se fosse o x, tá? Aqui. O b como se fosse o x. Tá? Então, aqui vai ser menos b, aqui é 11, mais menos b quadrado, 11 quadrado, menos 4 vezes ac. Sobre 2 vezes a. Esta é a fórmula. Pronto. Aqui podemos simplificar aqui. Certo? Simplificando aqui multiplicar por 2, né? 2 por 3. Fica dessa forma, o b. A raiz quadrada de 169 é 13. Fica dessa forma. Então, b vai ser menos 11 mais menos 13 sobre 6. Aqui tem dois valores, né? Quando é mais, quando é menos. Quando é mais, está aqui. Quando é menos, está aqui. Aqui, simplificando, vai dar 2 sobre 6. E aqui vai dar menos 24 sobre 6. Então, b vai ser igual... Aqui podemos simplificar o 2, né? b igual a 1/3 ou b igual a menos 4. Pronto, esse é o valor de b. Ele tem dois valores, b 1/3 ou b menos 4. Tá? Tá certo? Saiu um pouco. A questão número 8 da lista, né? Verifique se esta função é injectora. Certo? Então, quando que a função f é injectora? Se você começa daqui, né? Se f em x1 igual a f em x2, então tem que provar que x1 igual a x2, né? Certo? A gente sabe isso, né? A partir daqui você tem que provar que x1 igual a x2, né? Mas nem sempre acontece isso, né? Olha, neste caso, isso vai acontecer, né? Olha, vamos ver aqui. Comecemos aqui. Se f em x1 igual a f em x2, certo? Eu quero tentar chegar a que x1 igual a x2. Tudo bem. Quem vai ser f em x1? x1 sobre x1 quadrado mais 1.
Porque f em x1 é x1 sobre x1 quadrado mais 1. Quem vai ser f em x2? x2 sobre x2 quadrado mais 1. Tudo bem. Aqui podemos simplificar, não? Esto vai multiplicar a x1, esto vai multiplicar a x2. Certo? Estamos aqui. Aqui x1 multiplica aqui, certo? Fica dessa forma. x2 multiplica aqui, fica dessa forma. Certo? Este mais x1 vai passar com menos aqui. Ele está com mais, vai passar com menos aqui. Fica dessa forma. Certo? Aqui, x2 menos x1. Agora, observe aqui. Aqui eu boto em evidência x1 vezes x2. E fica dessa forma. Aqui aparece x1 vezes x2, não? Aqui também aparece x1 vezes x2. Aqui você bota em evidência x1 vezes x2, fica dessa forma. Tá? A partir daqui, este daqui, você pode simplificar, né? x1, x2 menos x1 e x2 menos x1. Você simplifica. Então, isso que implica que x1 vezes x2 é igual a 1. O sea, você não consegue chegar a que x1 igual a x2. Você consegue chegar que o produto de x1 com x2 é igual a 1. Aí você fala, será que é injector ou não? Mas aqui você tem uma condição para valores de x1 e x2, não? A partir daqui você vai encontrar dois valores que são diferentes, mas que a imagem é igual. Aqui, a partir daqui. Por exemplo, x1 igual a 2. Então, quem vai ser o x2? Tem que dar um meio, tem que dar 1, não? Então, x2 igual a 1 meio. Tudo bem. x1 igual a 2 e x2 1 meio. Aqui são diferentes, não? A gente vai ver que a imagem são iguais. Então, quem vai ser f em 2? Que é o x1, não? F em 2 vai ser 2. Lembra que tem a função f de x, né? F em 2 vai ser 2 sobre 2 ao quadrado mais 1. Fica 2 sobre 5. Tudo bem. Agora, f em 1 meio, que é o x2. Quem vai ser? F em 1 meio vai ser, lembra que este é f de x, não? Vai ser 1 meio, que está o x aqui, sobre 1 meio ao quadrado mais 1. Aqui vai ficar 1 meio, aqui fica 1 quarto, mais 1. Aqui é a soma de frações. Aqui seria 1 sobre 1, não? Ficaria 5 sobre 4. 1 meio dividido por 5 sobre 4, fica 2 sobre 5. Aqui só para lembrar a soma de frações e a divisão de frações. Aqui só para lembrar a divisão, certo? Então, o que você percebe? Você tem dois valores diferentes, mas as imagens são iguais. Portanto, F não é injectora. Entendeu? Então, quando você começa a provar, usando a definição, se é injectora aqui, você começa sempre aqui. Se você não consegue chegar à igualdade, então não vai ser injectora. Mas você tem uma condição, não? De encontrar dois números que são diferentes, mas as imagens são iguais. Aqui só peguei 2 e 1 meio, pode ser 3 e 1 terço. Pode ser 5 e 1 quinto. Você vai verificar. Você vai verificar que as imagens são iguais. Portanto, F não é injectora. A questão 9 da lista, né? Deixa eu ver aqui. Seja f de x igual a x quadrado mais 4x menos 1. X está entre menos 4 e menos 3. Caso exista, encontre f menos 1. Tudo bem. Observe que f de x é uma função quadrática. Eu completo quadrados aqui. Aqui, completando quadrados, eu vou somar algum número e vou tirar, não?
Então, aqui eu vou somar mais 4 e tiro menos 4. Não muda a equação, é a mesma. Mas esta parte daqui se transforma em x mais 2 ao quadrado. E aqui menos 4, menos 1, menos 5. Dessa forma, eu posso encontrar o vértice da parábola. Então, o vértice vai ser em menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 5. Aqui está o vértice. Como aqui é positivo, o vértice vai para cima. Vai para cima. Certo? Mas, nesse caso, o x, o domínio de f, não, está entre menos 4 e menos 3. Então, quando x menos 4, temos este ponto. Deixa eu calcular aqui, não? Quando x menos 4, f menos 4 vai ser quem? Menos 1. Aqui menos 1, está aqui. Quando x igual a menos 3, f menos 3 vai ser igual a quem? A menos 4. Menos 3 aqui está menos 4. Então, esta parte aqui corresponde ao gráfico de f. Essa função é injectora? Vai ser, não? Qualquer reta paralela ao eixo x, a reta intersecta em um ponto só gráfico. É injectora. Certo? Quem vai ser a imagem de f? Se você varia o x de menos 4 a menos 3, onde é que varia a imagem? Quando x igual a menos 4, aqui dá menos 1. Aqui menos 1. X igual a menos 3, menos 4. Ele está aqui, né? O y. Se você varia o x de menos 4 a menos 3, ele está aqui o y. Então, a imagem vai ser de menos 4 a menos 1. Então, a função f, que tem como domínio menos 4, menos 3, a imagem vai ser menos 4, menos 1. Certo? Então, esta função f é bijectora. Ela tem inversa. A inversa vai de menos 4, menos 1, ao intervalo de menos 4 a menos 3. Claro, tudo aberto. Hein? Como que encontro a inversa de f? Você pega a função f de x, você vai chamar de y. Quem vai ser f de x? Aproveitemos aqui que está já completando quadrados. Fica mais fácil. F de x é x mais 2 ao quadrado, menos 5. Certo? Aqui temos que isolar o x. Tá? Y igual a isso daqui, né? A partir daqui isolemos o x. Menos 5 passa com mais. X mais 2 quadrado aqui. Aqui a raiz quadrada em ambos lados. Raiz quadrada de y mais 6. Raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado. Claro, não falei aqui, mas a raiz quadrada de z quadrado, de forma geral, não? É o módulo de z, sempre. Tá? A raiz quadrada de z quadrado é módulo de z. Então, neste caso, a raiz quadrada de x mais 2 quadrado vai ser o módulo de x mais 2. Tá? Agora, esta x mais 2 aqui é negativo, hein? Quando x varia de menos 3, de menos 4 a menos 3. Esta parte daqui é negativo. Então, quem vai ser o módulo de uma parte negativa? É menos esse valor, x mais 2. Certo? Então, aqui temos, esse menos multiplica, não seria menos x menos 2. Então, estamos aqui, raiz quadrada de y mais 6 menos x menos 2. Temos que isolar o x, não? X vai ser igual a quem? A menos raiz quadrada de y mais 6 menos 2. Aqui, quando você isola o x, você vai chamar x de f menos 1 de y. Só troquei a ordem aqui, tá? É menos 2 menos raiz quadrada de y mais 6. Aqui, como aqui é y, posso chamar de x, não?
tem problema não. F menos 1 de x igual a menos 2 menos raiz quadrada de x mais 6. Aqui só variável, tá? Certo? Portanto, esse vai ser a função inversa de f. Tem função de x, tá? E a última questão, né? A questão 10. Temos uma função composta com duas funções. X menor ou igual que 2, x maior que 2. Caso exista, encontre f menos 1. Bom, na verdade, esta função não tem inversa. Por quê? Vamos ver. Grafiquemos o f1. Estou chamando f1 de x quadrado mais 2x menos 3. X menor ou igual que 2. Hein? Esta função é uma função quadrática. Encontremos o vértice. Completamos quadrados aqui. Vou somar mais 1 e menos 1. Aqui vai ficar x mais 1 quadrado menos 4. Menos 1 menos 3 fica menos 4. X menor ou igual que 2. Então, graficamente aqui, o vértice vai ser menos 1 e menos 4. Menos 1 e menos 4. Como aqui é positivo, ele vai para cima. Certo? Tudo bem, mais x menor ou igual que 2. Hein? Quando x igual a 2, quem vai ser f1 em 2? Ele vai ser 5. X igual a 2, y5 está aqui. X menor ou igual que 2. Diz que esta parte daqui vai ser o gráfico de f1. F1 é injectora ou não? Ela não vai ser injectora. Tá? Porque se você pega uma reta paralela ao eixo X, a reta intersecta o gráfico de F1 em 2 pontos. Portanto, F1 não é injectora. Isso quer dizer que a função f não é injectora. Portanto, a função não existe a inversa de f. Esta parte representa o gráfico de F2. Né? Aqui é injectora, tudo bem. Aqui é injectora. Mas F1 não é injectora. Então, você não pode encontrar a inversa da função. Tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? E a parte de gráficos? Tá certo, então. A gente fica por aqui, então, tá? Tá? Até mais, hein?